Olá, esta é mais uma edição do podcast e videocast No Cafezinho, dessa vez com a edição especial para analisar os números da pesquisa Folha IPESP divulgados nesta segunda-feira. E para isso eu tenho uma convidada mais que especial, que é Marcela Montenegro, diretora executiva do Instituto IPESP. Seja bem-vinda, Marcela. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês. Então, Marcela, a gente vê agora nesses números da pesquisa Folha IPESP que há um crescimento ali de Marília Reis, né? A gente analisando a evolução da pesquisa, a gente teve ela na primeira com 29%, depois 31% e agora com 35%, enquanto a disputa pelo segundo lugar ainda há uma oscilação ou indefinição muito grande. O que é que esses números dizem para o eleitor deste momento da pesquisa? Exatamente. Esse quadro precisa a gente analisar aí diversos fatores. Uma primeira questão que a pesquisa trouxe essa informação bastante importante, é sobre o desinteresse do eleitor pernambucano ainda sobre a eleição estadual. A gente tem 45% ainda dos eleitores que se dizem pouco ou nada interessados pelo pleito estadual. É um número bastante alto, considerando que a gente está a 20 dias da eleição. Isso, na verdade, não é um fenômeno só em Pernambuco, a gente tem visto isso país afora, que é a concentração das atenções voltada para a eleição presidencial, ou seja, essa polarização, toda essa disputa, enfim, em relação à eleição presidencial tem chamado muito mais a atenção dos eleitores e termina secundarizando um pouco essa escolha, empurrando um pouquinho para frente essa decisão da eleição para governador do estado. Um outro aspecto importante para a gente avaliar, para entender por que esses números parecem tão travados, digamos assim, porque a gente já tem propaganda há 20 dias, a gente está aí há 3 semanas do pleito, como é que esses números não estão mudando tanto, sobretudo nesse segundo pilotão aí que a gente chama. Um outro aspecto que eu acho que é importante a gente destacar nesse cenário é que a gente tem, diferentemente de eleições anteriores, uma eleição com nível de fragmentação muito alto em termos de vários candidatos, ou seja, o eleitor ele tem aí diversas opções pela frente, e isso termina também entrando nesse cálculo do eleitor com a opção tanto do ponto de vista de escolha como de rejeição. E um terceiro aspecto que eu gostaria de ressaltar é a questão do desconhecimento. A gente tem candidatos que nesse pleito são candidatos com conhecimentos ou geralmente conhecimentos mais baixos, a gente está falando aí desses nomes que estão nessa disputa pela segunda posição, candidatos também com perfil muito regionalizado, ou seja, não existe uma homogeneidade de voto e de conhecimento no conjunto do estado, alguns deles com nível de conhecimento e obviamente, respectivamente, com intenções de votos muito naquelas regiões da sua atuação. Então isso também termina criando essa concentração de votos para alguns candidatos nas suas respectivas regiões, sem que a gente tenha um quadro mais homogêneo no estado como um todo, e aí nos dá aí essa sensação de um certo travamento dos números, né? Nessa última pesquisa, você lembrou, na verdade Marília é a que teve o crescimento um pouco mais acentuado aí, para além da margem de erro da pesquisa, ela cresceu 4 pontos em relação à pesquisa anterior, está se beneficiando dessa situação de líder, tem um nível de conhecimento também, comparando os candidatos maior, enquanto que os demais que vêm aí nessa disputa de empate, muitos deles até numérico, a gente teve basicamente uma oscilação positiva de Danilo e de Anderson nessa última pesquisa. Por coincidência ou não, isso é uma coisa que a gente precisa verificar se essa é uma tendência que se consolida daí por diante. São os 3 nomes, Marília, Danilo e Anderson, que estão, digamos assim, mais alinhados com essa disputa nacional em termos de se beneficiarem dos apoios eventuais do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro. Nesse dado aí sobre quem é o candidato de Lula, há um número interessante, porque 51% dos eleitores dizem que as chances de votarem em Danilo aumentam quando o nome dele é associado ao de Lula. Mas ele ainda não conseguiu refletir isso na sua pesquisa de intenção de voto. Isso tem algum motivo? A Marília Reis tem atrapalhado nessa questão dele conseguir angariar esses votos? Veja, sem dúvida, a gente vê pela campanha da rua, né, pelas bandeiras, pelo clima em que há uma clara disputa aí por esse apoio de Lula, obviamente. E nesse campo, Danilo ainda tem
tem um caminho longo a percorrer, que é vencer ainda essa barreira do menor conhecimento, do desconhecimento em relação a ele e também do desconhecimento do eleitor de quem de fato é esse candidato apoiado por Lula. Então, ele tem aí essa oportunidade de crescimento na medida em que as pessoas façam esse link, né, de uma forma mais clara, obviamente, mas nesse momento os números mostram que quem ainda está se beneficiando mais desse suposto apoio, que não é um apoio formal, mas o eleitor faz sim essa ligação entre Marília e o ex-presidente, até porque a campanha traz isso, com imagens dela, fotos junto com o ex-presidente, isso é uma coisa clara na campanha que existe essa disputa, e até o momento ela tem se beneficiado mais disso, a considerar sobretudo a questão do menor conhecimento de Danilo. Qual vai ser o papel do voto útil nessa eleição? Porque a gente sabe que o brasileiro tem um pouco essa tendência de deixar para definir esse voto ali na reta final, né? E muitas vezes acaba votando, por exemplo, no candidato que eu acho que pode ganhar ou que tem mais chances de chegar ao segundo turno. Só que nesse cenário, onde a gente tem uma disputa por um segundo lugar tão embolado, como é que fica essa tendência do eleitor de definir esse voto? O eleitor vai ter que fazer uma conta mais complicada esse ano, né? Essa questão do voto útil é importante a gente entender que o voto útil ele leva em consideração não apenas a sua escolha primária, mas também a rejeição, ou seja, quem é que ele quer evitar que vá para o segundo turno, no caso, também, né? Então, é um cálculo que, obviamente, fica mais difícil. Quanto mais embolada a disputa, é mais complicado das pessoas fazerem essa conta, porque aí você tem outras opções de nome, e aí, realmente, a gente vai precisar esperar quem é que começa a despontar para que fique mais fácil para o eleitor ter essa visibilidade de quem seria potencialmente o eleitor com mais chance de ir para o segundo turno. A partir daí é que ele vai poder realmente fazer esse cálculo do voto útil. Por enquanto, os números não estão ajudando muito nesse sentido, porque realmente você tem um empate técnico aí praticamente entre os 4 outros candidatos. E nessa questão do voto útil, dentro de um cenário tão polarizado, como a senhora mesmo indicou, o interesse na eleição estadual é baixíssimo, apesar de tantas opções, né, de candidatos. Isso. E enquanto a gente vê uma eleição nacional que mobiliza tudo, né? Enfim, principalmente nessa polarização Jair Bolsonaro e Lula. Então, como é que fica essa questão da polarização e a influência do voto do eleitor estadual, né? Isso pode, na reta final, fazer a diferença? Veja, pode sim. A gente tem na pesquisa, por exemplo, dados que mostram o peso muito maior, obviamente, isso não é novidade para ninguém, do apoio do ex-presidente Lula do que do apoio do presidente Bolsonaro, né? Em função das suas avaliações, enfim, e da relação que o eleitor pernambucano tem com ambos os candidatos no cenário nacional. Então, claro que o peso de Lula é muito mais positivo do que o peso de Bolsonaro, conforme revela o eleitor. Aumenta a vontade de votar mais em função do apoio de Lula que de Bolsonaro. É preciso, por outro lado, a gente entender que o apoio de Lula existe ainda essa divisão do ponto de vista do cenário estadual. E se a gente for para o interior, mais ainda, porque você tem essas realidades de candidaturas regionais, ou seja, o eleitor de Miguel, que conhece Miguel naquela região como gestor, mas que quer Lula para presidente, ou o eleitor de Raquel, que no Agreste conhece melhor a candidata, quer votar em Raquel, mas também é um eleitor de Lula. Então você tem uma sobreposição difícil de avaliar. Por outro lado, é importante a gente entender que do lado do campo do centro-direita, aí você tem uma maior clareza de Anderson como candidato de Bolsonaro e, em função disso, ele tem muito mais condição de efetivar, digamos assim, esse apoio mais diretamente e mais rapidamente do que, por exemplo, esse apoio do campo do centro-esquerda que fica mais diluído em função aí de todos esses fatores que a gente está conversando. O que acaba numa eleição muito embolada favorecendo o próprio Anderson, né? Porque ele corre, como a senhora disse, sozinho, né? No eleitorado bolsonarista, que apesar de não ser tão forte quanto o lulista, ainda tem um voto muito segmentado no estado, né, Marcela? Isso. É bem isso, do ponto de vista de conta, o eleitor bolsonarista ele vem para Anderson, a
aquele que se, vamos dizer assim, que considera esse alinhamento, ou seja, que há uma influência, há um peso da escolha do presidente em relação à escolha do candidato a governador, ele vai para Anderson porque ele corre sozinho nesse campo. Já do lado de cá você tem uma maior, do lado do campo do centro-esquerda, você não tem isso tão claro. E essa divisão aí de votos, não só na capital, na região metropolitana, mas também no interior, termina acontecendo de uma forma que não, ou seja, não é tão direcionado para um único candidato, digamos assim. Outra coisa que eu gostaria que a senhora analisasse é a questão da rejeição dos candidatos. Porque a gente vê Raquel e Miguel com os menores índices de rejeição, mas que eles ainda não conseguiram traduzir essa rejeição baixa nas suas intenções de voto. Qual o papel da rejeição na questão das intenções de voto em si? Ela é determinante ou não? Veja, ela é determinante sobretudo no segundo turno, né? A rejeição no segundo turno é um fator muito relevante. No primeiro turno ainda não, porque o eleitor ainda se dá a chance, muitas vezes, de escolher quem ele de fato deseja sem fazer essa conta da rejeição. No caso de Miguel e Raquel, é importante a gente colocar que essa rejeição, ela também tem a ver com desconhecimento, pensando aí no conjunto do Estado, ou seja, existe uma parcela ainda de desconhecimento que não vai nem para a intenção de voto por enquanto e nem para a rejeição, né? Então são nomes que estão ali mais protegidos, digamos assim, e também eventualmente porque estão mais descolados dessa dita polarização também que a gente está falando. Então você tem aí, no caso da rejeição, você tem Anderson e Danilo praticamente empatados nesse nível de rejeição, né? Com rejeições acima de 20 pontos, de 20%. Obviamente, a candidatura de Danilo, apesar do desconhecimento, mas você tem essa ligação com o governo do Estado, com a prefeitura, com o próprio PSB. Então, apesar dele ser um candidato menos conhecido, mas ele tem essas informações em termos de alinhamento político, que acontece também com Anderson, porque mesmo tendo ainda um nível de desconhecimento elevado, sobretudo no interior do Estado, mas ele também tem esse alinhamento político com o presidente Bolsonaro, que pode ajudar aí, vamos dizer assim, a elevar essa rejeição dele. Ou seja, ele ganha por um lado, mas obviamente também pesa essa rejeição a Bolsonaro, que se reflete também na candidatura do presidente aqui no Estado. Exatamente, porque a gente sabe que essas figuras de Lula e Bolsonaro são figuras que reúnem tanto muito amor como também muita rejeição, né? E tanto é que se a gente pegar os três primeiros na linha de rejeição, é justamente o Anderson, o Danilo e a Marília nessa sequência, né? Então acaba vindo também esse reflexo do nacional. Pode ser que a gente faça essa leitura também, Isso, né? O reflexo do nacional e o reflexo, como eu disse, também desse desconhecimento, que num determinado momento pode ser favorável ou desfavorável na construção dessa rejeição. Ou seja, à medida que as pessoas vão tomando conhecimento sobre os candidatos, as estratégias das campanhas, as propostas, a partir da campanha de rua, das redes sociais e da televisão, que obviamente tem um peso muito importante na campanha, esse conhecimento ele pode ir na direção da intenção de voto, ou seja, se convertendo em intenção de voto ou se convertendo em rejeição. Outro dado interessante que a gente chegou até a comentar aqui um pouco antes é que 79% dos eleitores que já definiram o seu voto dizem que não tem possibilidade de mudar, né? Na verdade, eu acho que o número é 76, assim, Isso. Nesse contingente que declara que já escolheu algum candidato, a gente pergunta se essa escolha já é definitiva ou pode mudar. Então, para aqueles que já definiram o seu voto em algum candidato, 76% dizem que a escolha já é definitiva. Lembrando que na intenção de voto a gente ainda tem quase um quinto do eleitorado, ou seja, são 19% que não se decidiram ainda por nenhum candidato. Ou dizem que vão votar branco nulo,
ou que não sabe ainda em quem escolher. Então, assim, é uma fatia ainda muito grande do eleitorado que podem, inclusive, aliás, que podem não, que a partir desse contingente é que se vai decidir a eleição nesse primeiro turno, né? Então, a fatia que os candidatos têm que ficar de olho aí, né? Esses 19% de indeciso, branco e nulo. Com certeza, com certeza. Porque, como você bem lembrou, como essa consolidação do voto ela já é alta entre quem escolheu um nome, estrategicamente para as candidaturas é muito mais fácil, assim, fácil, mas o que eu quero dizer, é muito mais estratégico ele ir buscar esse eleitor indeciso do que ele tentar convencer o eleitor de outro candidato a vir para ele. Então, esse contingente aí de não decisão de voto, ele é fundamental para as estratégias das campanhas nesse momento. Exatamente. E com relação à questão, você falou que essa disputa é muito regionalizada, e quando a gente analisa os números, a gente vê, por exemplo, Marília Reis, que disputou a última eleição para a prefeita do Recife, ela chega a ter 40% na capital, né? Enquanto Miguel e Raquel, eles têm o seu melhor desempenho no interior. Qual vai ser a influência dessas regiões na eleição? A gente pode ter essa diferença também traduzida nas urnas, de ter um voto mais segmentado no interior e diferente na capital? Veja, com certeza, na medida em que você tem, porque não é apenas a origem do candidato, né? É o fato de que você tem candidatos que são ex-prefeitos e, por sinal, ex-prefeitos bem avaliados nos seus redutos eleitorais. Então, isso, claro que tem um peso. Obviamente que aí tem também a questão do próprio peso da distribuição do eleitorado no estado, ou seja, uma região como a Agreste tem um peso muito maior eleitoralmente do que, por exemplo, o Sertão de São Francisco, em que eleitoralmente tem um peso menor. Mas essas escolhas regionais, sim, porque é o que eu estou falando, não é só o fato do candidato ter origem em determinada região do estado, é a questão da avaliação e da imagem que eles têm regionalmente, né? O desejo, muitas vezes, daquele eleitor de que aquela experiência vivida no município seja Aplicada, né? Seja ampliada para o estado como um todo, para aqueles eleitores que escolheram esses nomes, né? E isso entrando na conta também de quem é que tem chance, de fato, de ir para o segundo turno. Então, são muitas variáveis aí para fazer essa conta final em termos da escolha. O eleitor pernambucano vai ter uma matemática mais difícil para resolver esse ano, então. É verdade, é verdade. E lembrando que o eleitor, historicamente, apesar dele, a gente escuta muito nas pesquisas qualitativas, por exemplo, as pessoas bem satisfeitas pelo fato de terem um leque de opção grande para escolher. Então, quem quer mulher, quem quer homem, quem quer candidato do interior, da capital. Por outro lado, a gente sabe historicamente que o eleitor, às vezes, sobretudo o eleitor médio ou de menor escolaridade, ele tem um pouco de preguiça, digamos assim, de ter que fazer esse esforço de escolha, né? Então, ele prefere elementos objetivos para que escolha de uma forma mais pragmática, digamos. Então, assim, foi um bom gestor, não foi um bom gestor, envolvido ou não com alguma denúncia. Existem alguns atributos específicos que ajudam o eleitor a tomar essa decisão. Nessa eleição, particularmente, esse aspecto da experiência é um atributo que tem sido, nas pesquisas, é um atributo que tem sido um atributo levado em consideração, importante. As pessoas não estão num clima, digamos assim, o mood da campanha não é muito de arriscar, diferentemente de outras eleições em que as pessoas estavam muito mais motivadas por essa coisa do assumir algum risco e tudo. Essa eleição é uma eleição em que as pessoas estão apostando mais na segurança, na experiência, até por conta da conjuntura. A gente está num momento aí de pós-pandemia, se é que a gente pode falar de pós-pandemia, mas você está num momento de retomada. As pessoas passaram por uma dificuldade muito grande de mudança de vida em vários aspectos, né, com muita dificuldade no campo econômico, né, desemprego, inflação, etc. Então, assim, é uma agenda que para as pessoas termina exigindo aí você ter um candidato com mais experiência, que dê para elas mais segurança de dar conta do comando do Estado nesse momento de transição de vida tão importante para o eleitor. Essa questão das múltiplas opções, inclusive, não é algo que a gente tem tanto na tradição política brasileira. A gente sempre vê uma polarização muito forte, né?
A gente pegar desde a abertura democrática, a gente viveu uma polarização forte entre PSDB e PT. Isso. Que agora a gente vive com Bolsonaro e PT. Então é algo que realmente é inusitado para a mente do eleitor, né? Com certeza, com certeza. Como eu disse, é mais esforço para poder fazer esse cálculo de quem é o melhor candidato ou quem é o candidato com mais chances. Né? No máximo você tem eleições para além da polarização, com a terceira via e etc. Aqui realmente é uma eleição que, desse ponto de vista, tem uma configuração diferente, né? Com essa fragmentação que está aí espelhado nesses números e nessa dificuldade de movimento dos números a essa altura da campanha. Sim. Marcela, ainda nessa questão do aspecto do desinteresse, quando a gente pega a pesquisa espontânea, a gente vê ali que 46% ou não sabem quem vai votar ou votam em branco e nulo. Esse número ainda é maior, né? O que é que isso traduz? Veja, é interessante observar como a pesquisa é consistente em alguns indicadores, né? Esse número que você falou basicamente corresponde ao nível do desinteresse. Quem se interessa pouco ou nada pela campanha, somam 45, e o nenhum branco nulo e o não sabe na intenção de voto espontânea é basicamente esse mesmo número. Então, só reforça o que a gente vinha comentando antes sobre esse ainda baixo envolvimento com a campanha estadual, digamos assim. E outro dado que chama a atenção quando a gente observa a intenção de voto espontânea, que é aquela em que os entrevistados eles não são submetidos aos nomes dos candidatos, né? Eles mencionam sem qualquer tipo de estímulo. É que, diferentemente do que se poderia esperar, no interior, esse branco nulo e não sabe, ou seja, esse público que ainda está indeciso, ou que não sabem quem vai votar espontaneamente, ele é menor do que na capital e na periferia, ou seja, no interior ele é menor do que na região metropolitana, por exemplo, que vem exatamente desses aspectos que a gente vinha conversando sobre as candidaturas com origem regional, digamos assim, com ex-prefeitos, com pessoas que são conhecidas nas suas bases e que têm suas avaliações como ex-prefeitos, por exemplo. Então, isso termina fazendo com que esses candidatos mais conhecidos nas suas bases sejam mais citados, as intenções de voto sejam maiores em relação a esses nomes nas suas respectivas regiões. E aí esse nenhum branco nulo e não sabe, essa indefinição da eleição hoje é menor no interior do que na capital, exatamente por esse relacionamento, esse envolvimento prévio com essas candidaturas com origem local, digamos assim. O que é de fato realmente atípico, porque a capital costuma ser mais politizada que o interior, né? Mas aí a gente vê justamente a influência dessas lideranças regionalizadas que estão marcando presença na campanha, né? Justamente isso que você diz. E que na intenção de voto espontânea, que depende, a intenção de voto espontânea, ela depende muito mais de ter um nível de conhecimento e de envolvimento com as candidaturas do que na estimulada, porque na estimulada eu cito os nomes das pessoas. As pessoas podiam até nem estar com aqueles nomes na cabeça, mas na medida em que elas são estimuladas, elas fazem sua escolha. Na espontânea, não. É o quadro de referências espontâneo que as pessoas já têm sobre os candidatos. Então, daí que o peso desse conhecimento prévio, desses nomes que foram ex-prefeitos e do interior do estado, porque já são conhecidos por esse eleitor, né? Já existe um maior nível de envolvimento na medida em que são ex-prefeitos, e aí na espontânea elas conseguem mencionar esses nomes mais facilmente até do que, por exemplo, na capital. A impressão que dá é que o eleitor da capital está meio que querendo saber ali, não, quem é esse ex-prefeito de Petrolina, quem é essa ex-prefeita de Caruaru? Será que a gestão dele é tão boa assim mesmo, né? Parece que tem um pouco essa indefinição. E né? No caso também, trazendo aí o nome de Danilo, que não ocupou nenhum cargo majoritário, digamos assim, né? Mas que também tem o seu quinhão de conhecimento a partir da sua atuação como deputado, etc., mas que também tem sua área de influência, né? Como deputado federal, obviamente ele tem uma área de influência mais específica em termos da sua atuação como deputado.
Então, de fato, e aí nesse caso, Marília de novo se beneficia porque é a que consegue, do ponto de vista de conhecimento, perpassar, e tem um conhecimento mais transversal e perpassar o estado como um todo, digamos assim. Tem o sobrenome Arraes, que é muito forte no interior e acabou de disputar uma eleição para a Prefeitura do Recife, né? Isso acaba sendo uma união Exatamente. Então, no né? interior, ela tem esse conhecimento, sobrenome ajuda, e na capital, como você bem lembrou, é um nome que foi bastante exposto aí nesse último pleito municipal e que resvala também para a região metropolitana como um todo, né? Então, Marcela, para as próximas pesquisas, né, a gente viu aí nessas 3 primeiras um crescimento ali de Marília, enquanto uma oscilação e uma disputa muito embolada pelo 2º lugar. E nas próximas pesquisas, onde a gente vai ter mais exposição de guia, a gente também tem uma perspectiva de receber os presidenciáveis Lula, Bolsonaro novamente, Simone Tebet. Isso pode se refletir na próxima amostragem da Folipesp? Não só pode, como deve, né? É o que se espera. Assim, a partir de agora, realmente, que essa configuração passe a ficar mais clara aí, em termos dos nomes que irão para o 2º turno, digamos assim, com todos esses fatores influenciando a comunicação, as estratégias da campanha e esse alinhamento com a eleição presidencial, que a gente viu que está tendo um peso importante aí para o eleitor, na atenção do eleitor, e que vai ter, com certeza, na decisão de voto também. Um cenário, então, mais definido, né? Para as próximas pesquisas. Sim, é o natural, né? É o que a gente espera que a partir de agora, porque vai chegar um momento que o eleitor vai precisar realmente começar a se decidir, ou seja, passar da fase da apresentação, passar da fase desse contato inicial com os candidatos, aumentando esse nível de conhecimento, aí se parte realmente para essa decisão do eleitor, que pelo que a gente está vendo aí, a tendência é que ele vá ser mais próximo da eleição, né? Esse timing, a gente está vendo que está demorando um pouco mais, o eleitor provavelmente está deixando para escolher mais perto do dia da eleição, mas com certeza a próxima pesquisa já vai trazer um quadro mais claro, que a gente possa inclusive analisar de uma maneira mais objetiva. Então ficamos por aqui nessa edição do podcast Novo Cafezinho. Esperamos que a conversa tenha ajudado o eleitor a definir o seu voto ou então esclarecer algumas questões que ficaram pendentes, e até a próxima edição do nosso programa. Ok, muito obrigada pela oportunidade dos esclarecimentos, e PESP está à disposição aí para discutir essa pesquisa, aprofundá-la, e vamos esperar, como você bem disse, aí as próximas edições, as próximas rodadas da pesquisa, para observar como é que está indo essa decisão do eleitor.